Capítulo 1 – Um Quixote nos palcos. Dom Quixote é um daqueles livros que todo mundo conhece. Talvez nem todos tenham lido, é verdade. Afinal, com 126 capítulos, 2 volumes e escrito no século XVII, é um conjunto de motivos para deixar potenciais leitores com medo de começar a empreitada. Apesar disso, Dom Quixote é, sem dúvidas, um personagem muito forte no imaginário popular. O protagonista da obra de Miguel de Cervantes é um fidalgo castelhano que lê romances de cavalaria, e de tanto lê-los, perde a razão e passa a acreditar que são histórias reais. A partir disso, sai em aventuras pelo território espanhol, montado em seu cavalo Rocinante e ao lado de seu companheiro Sancho Panza. Isso é, por óbvio, uma simplificação de toda a história de Cervantes, e pode ser um grande clichê comparar o nascimento de um movimento sociocultural em uma cidade do interior com a jornada do cavaleiro andante da Idade Moderna. Mas, ainda que seja um clichê bastante honesto e verdadeiro. Mais que isso, assumido. Foi um caminho indicado pela própria pesquisa para a elaboração do livro. São alguns pontos que ligam as coisas nesse sentido. Em primeiro lugar, as referências de fora e dentro do Lona na Lua. O coordenador do projeto, Zeca Novaes, fala de si como um ser quixotesco. Os participantes do projeto falam dessa maneira. Os que analisam a trajetória do grupo o fazem igualmente. Além disso, há a montagem de Dom Quixote de la Mancha, livremente inspirado na obra de Cervantes pelo Lona na Lua em 2010. Um espetáculo adorado pelos integrantes do grupo, mas que foi um fracasso de público. No ano seguinte, em uma viagem a Minas Gerais, para um festival de teatro na cidade de Congonhas, Zeca estava caminhando pela cidade e viu um artesão vendendo miniaturas. Encontrou uma do Dom Quixote e comprou. A estátua ficou por muito tempo em seu escritório,
até ser dada de presente ao apresentador Luciano Huck, na época da participação do Lona na Lua no quadro Um por Todos, Todos por Um, do Caldeirão do Huck. Atualmente, há uma nova miniatura do personagem, presente de uma fã baiana, no espaço cultural. Está ao lado das imagens de São Jorge, Nossa Senhora Aparecida e da foto de uma das loneiras, a artista Rafaela Dias, falecida em 2012. Por isso tudo, é impossível fugir do personagem aqui ao lembrar das origens do movimento. Antes de existir um grupo de teatro, antes de existir uma lona cultural, antes de aparecer na televisão ou antes das muitas curtidas no Facebook, antes mesmo do nome Lona na Lua, existe um movimento cultural, um movimento de um homem só, que começou a surgir em 2007, em Rio Bonito. Esse homem é Zeca Novaes. Zeca nasceu José Carlos Gomes Novaes Júnior, em 8 de janeiro de 1986, em Porteirinha, Minas Gerais. A família, que era de Espinosa, cidade vizinha, mudou-se para Rio Bonito 2 anos depois. O pai, seu José, popularmente conhecido como mineiro, após deixar de trabalhar como bancário, abriu um bar no centro da cidade e continua nele até hoje. A mãe, a tia Fátima, trabalhou como auxiliar de serviços gerais em um posto de saúde municipal, até se aposentar, e hoje se dedica integralmente ao Lona na Lua. Antes de se tornar Zeca Novaes, foi Júnior e Zé Carlos. Na verdade, ainda é. A família só chama de Júnior, os amigos mais antigos de Zé Carlos. A maioria deles vem dos tempos no Colégio Cenecista Monsenhor Antônio de Souza Gens, instituição ligada à campanha nacional das escolas da comunidade. Um projeto educacional sem fins lucrativos criado pelo educador Felipe Tiago Gomes nos anos 1940. Zeca estudou lá por praticamente toda a sua vida escolar. Capítulo 2. Rio Bonito, terra da bananada e do Lona na Lua. Rio Bonito, lugar de origem do Lona na Lua. É aquela cidade que quase ninguém conhece e nem sabe muito bem onde fica. Região dos Lagos, Baixada Litorânea. Mas espera, tem uma serra ali. Não é região serrana? A maneira mais comum é se referir à região em que se encontra o município como interior. Ao falar dela, normalmente em resposta à pergunta: de onde você é? A reação comum é ouvir outra pergunta: de Bonito? Aí vai um tempo explicando que não é de Bonito, que é de Rio Bonito. A partir disso, as pessoas se lembram dos grandes congestionamentos que viveram por ali, indo para a região dos lagos, e os mais velhos lembram até de ter comprado bananada na beira da estrada. Depois, uma surpresa em meio ao diálogo é quando descobrem que fica a 85 quilômetros do Rio de Janeiro. Ué, mas é perto assim? Tão perto que em 2013 a cidade foi incorporada à região metropolitana. Ainda que muita coisa possa ser discutida a esse respeito, o fato é que em dezembro de 2013 a Alerj aprovou e o governador do estado sancionou a decisão. Capítulo 3. Interferência. No final de 2003, Zeca Novaes concluiu o ensino médio. Ao mesmo tempo, chegaria também ao fim a ligação com o grupo de teatro do Colégio Cenecista. É nesse momento que a minha parceria com ele nasce. Portanto, é aqui também que esta obra fica mais pessoal, pois acaba sendo parte dessa fração da história. Conheci o Zeca no colégio, e lá se vão quase 25 anos. Dessa época, algumas coisas são bastante firmes na minha memória. O hábito diário de mexer nas persianas de modo que causasse reflexo do sol que entrava pela janela, impossibilitando a cópia da matéria no quadro. Meu nome é José Carlos Gomes Novaes Júnior, em arte Zeca Novaes. Estou muito feliz de estar aqui.
Eu sou diretor do Lona na Lua. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ir ao nosso espaço. Nós temos 2 unidades, em Rio Bonito e em Tanguá. Um espaço onde já passaram mais de 7 mil crianças e jovens, mais de 300 mil espectadores ao longo de 14 anos de atuação sociocultural. No Lona na Lua, a gente oferece aulas de teatro, circo, música, dança, roteiro, cenografia e figurino, desenho, história do cinema. Bom dia, bom dia antes. Eu sou Rafael Cal, acabo de me apresentar. Sou professor de História, estava falando com o Rio de antes, a gente começar aqui. Sou professor também, sou professor de História. Vocês são do 9º ano, é isso? Dou aula no 9º ano também. E esse é o livro que a gente fez lá em 2017. 16, sempre eu escrevi esse livro lá em 2016 porque a gente, na época, estava conversando, eu e o Zeca, a gente é amigo há muitos anos, e eu estava muito impressionado com as coisas que eu tinha visto lá, com as peças mesmo que eu tinha visto lá no Lona na Lua. Vocês já foram lá alguma vez? Alguém já foi lá assistir alguma peça, algum espetáculo? Alguém daqui já foi lá assistir alguma vez? Só levanta a mão, sim. Tá. Eu tinha visto pela primeira vez, assim, eu estava muito impressionado, porque eu vou ao teatro desde pequeno, assim, via peça na escola, aí depois eu cresci, eu gostava muito de ir ao teatro, e aí um dia eu cheguei lá na Onda e tinha, tipo, 80 crianças no palco e elas sabiam tudo o que fazer, né, não ficavam se atropelando, tudo funcionava, foi muito bonito. E eu fui falar pra ele, falei, cara, a gente precisa registrar isso de alguma maneira, isso precisa estar dito, as pessoas precisam conhecer isso. E a gente teve então a ideia de fazer um livro. O que eu não sei se é a melhor maneira de registrar isso, porque as pessoas não leem tanto. Mas fazer o livro foi uma grata surpresa, porque muita gente leu. A gente fez um lançamento de livro na nossa cidade, lá em Rio Bonito, o que não é algo comum na cidade. A gente conseguiu fazer muito mais livros do que a gente tinha proposto lá quando foi correr atrás do dinheiro para poder fazer o livro, e conseguiu distribuir muitos livros. Então, passado esse tempo todo, a gente conseguiu fazer mais de 3 mil livros e espalhar eles pelo Brasil inteiro, fazer muito evento em escola falando sobre o livro, discutindo o livro com os alunos. Esse livro foi publicado originalmente em 2016. Era uma loucura pensar em fazer um livro sobre um projeto social no interior do estado do Rio de Janeiro. E o Zeca abraçou essa ideia, pensou nisso e depois abraçou as coisas que eu propus também.
como o que a gente transformaria, né, o que a gente faria ser o livro. E a gente lançou naquele ano de 2016. Agora, 7 anos depois, em 2023, a gente pode dar um passo que era uma vontade desde o primeiro momento. Assim. A gente conseguir transformar aquela obra escrita também numa obra de áudio, uma obra sonora, né? Em poder transformar aquele livro num audiolivro. E isso tem tudo a ver com a trajetória do Lona na Lua, de preocupação com a inclusão, com a acessibilidade, com tudo isso que faz parte da história do Lona na Lua. E, ao mesmo tempo, a possibilidade também da gente levar essa história para cada vez mais e mais pessoas. E nesse momento, agora em 2023, o apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa é muito importante para que a gente possa conseguir dar espaço, né, e transformar essa história que já chegou a milhares de pessoas, né, isso não é um exagero, porque a gente conseguiu fazer ao longo desse tempo algumas outras edições do livro, e o livro foi compartilhado, e o livro fez parte de projetos também pedagógicos em escolas da região. Mas agora a possibilidade de transformar num audiolivro é levar para cada vez mais pessoas e também celebrar, né, essa trajetória. Naquele momento, lá em 2016, a gente estava contando uma primeira parte dessa história do Lona na Lua, e agora, passado esse tempo, a gente tem muito mais coisa para continuar falando, ainda que o livro, né, que o audiolivro seja uma edição baseado naquela primeira edição, mas a possibilidade de ir nas escolas também e conversar sobre esse projeto, e também de falar o que a gente foi fazendo ao longo desse tempo, as coisas que foram se transformando. Esse projeto, desde o início, é algo muito importante, sim, para mim, que me toca bastante. É uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque eu sou historiador por formação, sou professor de história, e uma das grandes dores, né, da gente que ama a história e que tem isso como ofício, é ver como o tempo vai passando e muitas vezes as coisas vão também se apagando junto com essa passagem do tempo. Registrar essas histórias no papel e agora na voz dos atores da própria Lona é uma maneira também de manter essa história viva. E cada pessoa que ouve ajuda a manter essa história viva também. É um sinal de que a gente está conseguindo fazer isso continuar existindo para muito além do trabalho no dia a dia dentro da Lona. Esse projeto é também uma maneira de mostrar que as pessoas gostam de literatura, as pessoas gostam de ler, as pessoas gostam de ouvir histórias. É muito comum que a gente ouça que mas o jovem não gosta de ler, o jovem não se interessa. E, olha, o Lona dos Sonhos é uma grande demonstração do contrário disso, né? As milhares de pessoas que leram o livro até aqui e das pessoas que a gente espera que sejam ainda mais agora, que vão poder ouvir essa história e ajudar a espalhar essa história que conta um pouco do dia a dia de uma galera que trabalha num projeto social, mas, sobretudo, fala de pessoas que estão ali se dedicando, que estão entregando sua vida para um projeto, mas, acima de tudo, que estão sonhando. E sonhar é o que mantém a gente vivo. Então, eu espero que a Lona dos Sonhos continue viva e que as pessoas que vão ouvir esse livro agora com a gente, além de ler, que continuem sonhando. Colocar para vocês que a cultura, a arte envolvendo nossos adolescentes não tem preço, e perceber a alegria deles no processo desenvolvido aqui na tarde de hoje é um agradecimento imenso enquanto educadora, enquanto ex-aluna aqui da instituição. E a questão da produção, da literatura, da escrita é algo que precisamos envolver, e principalmente envolver sonhos. Nossos adolescentes precisam sonhar. Que esse início, né, da escrita e da leitura, a partir da literatura,
que venha propagar, né, para os nossos pequenos também. Nós somos uma escola de educação infantil ao 9º ano, então nós atendemos um público bem grande e que vocês voltem mais vezes, é um prazer recebê-los aqui. Eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade, por poder rever várias histórias engraçadas, várias histórias tristes também, mas que hoje formam a nossa linda lona azul estrelada. Foi muito especial, ainda mais por saber que agora outras pessoas vão poder acessar esse conteúdo de forma, por meio de áudio, né? Aquelas pessoas que não conseguem ler, que não conseguem enxergar, e elas vão poder ter acesso a saber mais da nossa história, e isso é muito especial. Ter participado desse projeto do audiolivro para mim foi muito especial. Poder contar um pouco as histórias, né, que eu também já presenciei aqui na lona, foi muito divertido e muito encantador. Esse projeto é muito importante porque traz acessibilidade, né, aos deficientes visuais, que podem também agora ser inseridos na literatura e podem conhecer também um pouco mais das histórias do Lona na Lua. Participar da produção do audiolivro das histórias do Lona na Lua é um orgulho gigantesco, porque primeiramente a gente está fazendo parte dessa história e segundo por estar tornando o nosso livro mais acessível para que todas as pessoas possam conhecer nossas histórias de forma legítima. E sem dúvidas é uma sensação de muita felicidade. A gente mergulha na história e o resultado é grandioso demais. E eu espero que o livro ele consiga chegar a todas as pessoas. É isso.